Passar por algum tipo de violência na infância pode gerar uma série de consequências imensuráveis para a vida de uma criança que deveria estar sendo protegida em seus direitos fundamentais. No último ano, crimes como abandono de incapaz, maus tratos, exploração sexual infantil, estupro de vulnerável, entre outros, registraram aumento tanto no Brasil como na região Nordeste. Entre os impactos que essas violações trazem estão traumas e sequelas que reforçam a importância do cuidado com a saúde mental para um desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O crime com maior ocorrência em números absolutos é o estupro de vulnerável, aquele praticado contra meninos e meninas com 14 anos ou menos. Em 2023, foram registrados 64.237 casos no Brasil. É como se a cada hora 7 crianças e adolescentes fossem estupradas no país. Em 64,7% dos casos, o estupro de vulnerável ocorreu dentro de casa, como foi o caso de Alice. Eu fui abusada sexualmente pelo meu padrasto dos meus 8 aos 9 anos de idade. Daí, tipo assim, quando as pessoas ficam meio na dúvida, como assim abuso, velho? Literalmente. Eu perdi minha virgindade com ele. Mano, ele tirou, né? O impacto de violências sofridas no ambiente familiar reflete diretamente no desenvolvimento da criança, que serão sentidos posteriormente em toda a sociedade. Enquanto criança, é um ser humano em formação. Então, tudo aquilo que vai levar a algum tipo de sofrimento, com certeza vai impactar. Então, se você pega, e quanto mais cedo for qualquer tipo de trauma, o impacto vai ser maior. Nós estamos falando de desenvolvimento não só psicológico, como desenvolvimento neuronal mesmo. Os neurônios estão em formação. As sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, estão se formando na infância. Então, quanto mais novo for a criança, mais nova for a criança, o impacto vai ser maior. Existem estudos, por exemplo, dizendo que quando há traumas em crianças, existem regiões do cérebro que se desenvolvem de menor, ficam mais finas, menos desenvolvidas, tá? Principalmente se for trauma relacionado à questão sexual. Então, realmente, o impacto é muito grande, levando não só a questões psicológicas, como do próprio desenvolvimento da criança. A criança pode ter o seu desenvolvimento atrapalhado, levando a ser mais propensa a problemas psicológicos, ansiedade, depressão e outros também. Ter acesso a um serviço gratuito que preste assistência especializada às crianças e adolescentes vítimas de violência é fundamental para cuidar da saúde mental desse grupo. Os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, CAPSI, têm esse propósito: atender esse público-alvo que apresenta prioritariamente intenso sofrimento psíquico. O CAPS, ele é um Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil. Ele é voltado para N situações de sofrimento psíquico, que a gente chama transtorno mental, né, na infância e na juventude, principalmente os casos mais graves, né? Aquela criança, aquele adolescente que está numa crise. Então, em relação à questão da violência, a gente não é a porta de entrada, mas também acontece de chegar alguns casos diretamente para cá. Normalmente, esses casos chegam na atenção básica, podem chegar através da escola, de várias outras portas de entrada. E quando a criança desenvolve algum transtorno, algum sofrimento psíquico maior em função dessa violência, ela normalmente pode vir a ser encaminhada aqui para o CAPS. A criança com problema de saúde mental, ela não é tratada só na saúde, né? Ela envolve outras demandas também, né? Que muitas vezes tem a ver com a vulnerabilidade, classe encontro, socioeconômica, com as questões, como eu falei, de negligência familiar, de violência, que aí tem que acionar conselho tutelar, tem que acionar a CRES, né? Então, é um trabalho realmente com múltiplas mãos, vamos dizer assim, para poder oferecer um mínimo assim, de assistência diante de tamanho trauma, né? Segundo o levantamento realizado pela agência Tatu, em toda a região Nordeste existem cerca de 24 CAPSI, sendo que 13 destes estão localizados nas capitais nordestinas. A quantidade ainda está longe de ser a ideal, considerando a indicação do Ministério da Saúde de que os CAPSI devem atender municípios ou regiões com população acima de 70 mil habitantes. O ideal é que o CAPSI ele atuasse só no 5º distrito, que já tem essa população. Mas hoje a gente atua em toda a Maceió, né?
Então, obviamente, a gente tem um serviço que é sobrecarregado. A gente também tem uma dificuldade em estabelecer um ambulatório infanto-juvenil de atendimento psiquiátrico, né, vamos dizer assim, e psicológico no território. Então, termina que há uma concentração de psiquiatras que atendem a infância aqui no CAPCI. Eu costumo dizer que a saúde mental ela é a base do nosso desenvolvimento e das nossas potencialidades. Eu conheço algumas pessoas que têm muitas potencialidades, mas por não terem uma boa saúde mental, uma boa maturidade emocional, acabam não alcançando aquilo que a sua potencialidade poderia determinar para ela. Parece algo simples, mas não é. Por exemplo, você tem uma capacidade de ir muito adiante, mas devido a alguma questão emocional, traumas, que é o nosso ponto aqui, e outras coisas mais, podem atrapalhar você. Você pode não ter uma maturidade emocional adequada e não conseguir aproveitar as oportunidades da vida. Não é só o adoecimento, não é só o precisar de medicamento, não é só o ter que se afastar do trabalho. É realmente desenvolver as suas potencialidades de forma plena. Porque muitas vezes você tem traumas e outras questões emocionais que impedem você de evoluir, até na sua carreira, até como pessoa também. Confira a reportagem especial na íntegra em agenciatatu.com.br.